A voz que ecoa do trono do Senhor tocará o seu coração agora. Em João 21,15 diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Todos nós ficamos confusos quando lemos essa mensagem e queremos entender por que o Senhor perguntou por 3 vezes a Pedro se ele o amava, se ele era um discípulo que a todo momento demonstrava este amor a Jesus. E principalmente quando o próprio Pedro disse que por ele era capaz de dar a sua própria vida. E o Senhor por 3 vezes o indagou, sabendo que neste mesmo dia ele o negaria por 3 vezes, antes mesmo que o galo tocasse. Pedro, nesse momento, se sentiu confuso de seus sentimentos, porque, como nós, muitas vezes temos a certeza que amamos Jesus, até que uma situação ocorra e que nós nos vemos falhos diante daquela declaração, de tamanho amor que nós pensamos ter por Jesus. O mandamento do Senhor diz que amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o seu ser, e ao próximo como a ti mesmo. E nesse momento, esse mandamento, ele falou muito alto, porque Pedro, no momento que ele negou a Jesus, ele estava passando por uma situação na qual a vida dele estava em risco. E quando ele disse ao Senhor que ele daria a sua própria vida por amor de Jesus, ele chegou a uma situação na qual ele teve que lembrar que essa palavra que ele declarou não foi em vão, mas que o momento chegaria. O momento chegaria de que ele tivesse que provar que esse amor verdadeiramente declarado tinha forças no seu interior. Mas nesse dado momento, ele se sentiu fraco e incapaz de colocar este amor à prova no momento em que a própria vida dele estava em risco. E ele negou. Mas quando o Senhor deixou essa mensagem, o Senhor sabia que muitos de nós passaríamos por situações muito semelhantes a essas. Por isso que o Senhor vem nos instruindo a cada dia a andarmos continuamente com Ele, porque o Senhor disse: quando somos fracos é que somos fortes. Interessante essa palavra, porque nós não entendemos a grandeza dessa mensagem de que quando somos fracos é que somos fortes. Porque quando nós nos reconhecemos fracos diante das adversidades, que sabemos que somos pó, sabemos que não somos nada sem Deus, sabemos que nós devemos tudo que somos à força plena de Deus em nossas vidas, então nós colocamos toda a nossa vida ao dispor de Deus. Nós andamos com Deus na leitura diária da palavra, comendo e bebendo do Senhor todos os dias, renunciando às nossas vaidades diariamente, renunciando às bandejas do diabo que nos são oferecidas diariamente.
E essa força que vem de Deus para nós, vem através de nos alimentarmos da palavra de Deus, que faz com que nós venhamos a ter a força de não temer a nada, mas sim confiarmos que Deus é maior do que qualquer coisa, inclusive até mesmo da morte. Porque nesse momento o Senhor estava dizendo que nós haveremos de nos sujeitar a este amor a Deus, até mesmo no final das nossas vidas. Porque no final das nossas vidas o livro será fechado e os nossos nomes terão que estar nos livros da vida. Então, quando nós nos sujeitamos completamente ao Senhor, diariamente, nós estamos matando a nós mesmos e fazemos viver a Cristo em nós. E quando nós nos aprofundamos desta palavra de Deus, nós buscamos então este amor que o Senhor está nos ensinando a ter, quando Ele diz, tu me amas. Porque às vezes nós não temos a compreensão da dimensão deste amor que Jesus requer de nós. É um amor que precisa ser restaurado. É um amor que ele não se vincula às coisas materiais, ele não se vincula ao nosso conhecimento, à nossa alimentação. Ele é muito maior do que o nosso entendimento. Por isso Deus quer restaurar. Quando o Senhor diz, Pedro, larga todas as coisas e apacenta as minhas ovelhas, é este amor que abnega-se, que renuncia-se para servir. É um amor que o próprio Jesus nos ensinou, quando Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, da sua natureza divina, para se tornar homem e então nos ensinar a dimensão deste amor que Ele requer de nós. Então, provavelmente, neste momento, quando Pedro negou a Cristo, ele se sentiu confuso, ele se sentiu envergonhado, por ele ter afirmado, dado a sua palavra que ele daria a sua própria vida por amor a Jesus. E então, ele se sentiu tão arrependido, que com certeza ele queria mudar essa história, ele queria mudar esse contexto. Então, aqui nesse momento, nós aprendemos que Jesus não permite que os nossos fracassos venham manchar o amor que Ele tem por nós e o amor que nós temos por Ele. Muitas vezes, uma atitude impensada que praticamos também faz com que nós venhamos a negá-lo. O verdadeiro amor vence todas as barreiras e Jesus quer restaurar isso. Quando nós reconhecemos essa falha, quando nós reconhecemos que nós podemos negar com as nossas ações a Jesus, nós nos prostramos aos pés do Senhor e pedimos perdão e arrependimento, mas um arrependimento genuíno que faz com que o Senhor venha restaurar-nos. Pedro era ousado em suas afirmações para com Jesus. Era um dos primeiros a se manifestar, em dar as suas opiniões e em proteger o seu próprio mestre. Depois da traição, é certo que Pedro já não tem a mesma iniciativa. Ele já não tem a mesma certeza, ele ficou confuso, ele ficou constrangido com a sua própria existência diante daquela situação tão conflituosa que ele jamais imaginou poder passar. O pecado tem a finalidade de nos afastar das mãos de Deus e produzir estragos em nosso ministério, em trazer dúvidas quanto à nossa própria vocação em servir o Senhor. Quantos de nós, quando falhamos em uma determinada situação em que nós deveríamos dar tudo de nós por amor a Cristo,
e nós pensamos, eu não tenho um ministério genuíno, porque muitas vezes eu não tenho feito aquilo que o próprio Jesus faria se tivesse no meu lugar. E muitas vezes nessas ocasiões nós desejamos abandonar os nossos ministérios. Mas é neste momento que o Senhor se aproxima de nós e diz: eu sou o teu Deus, é eu que te sustento, é eu que te levanto, é eu que te fortaleço, é eu que restauro todo o seu ser, passo a passo, diariamente, um pouco ali, um pouco ali. Nós vamos renunciando, nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo, nós vamos pedindo perdão, nós vamos nos arrependendo, e nós cada dia estamos trilhando uma trajetória na qual estaremos rumo à nossa salvação. A nossa salvação não acontece de uma hora para outra. Esse amor que o Senhor requer de nós não acontece de uma hora para outra. Nós vamos aprendendo o amor com aquele que é o amor. Jesus é o amor. Então, quando nós vamos entronizando o amor em nós, através da palavra, através das nossas ações, que são atitudes que refletem a glória de Deus em nós, nós vamos nos transformando neste amor que Jesus requer de nós. Então Pedro pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, e essas palavras trazem de volta a esperança de que ele ainda poderia ser útil nas mãos de Jesus. Então, quando nós sabemos que somos útil ao ministério, às ordenanças do Senhor, nós sabemos que estamos andando lado a lado com o Senhor, apacentando as ovelhas, amando o nosso próximo como a nós mesmos. O amor de Jesus não permite que ele descarte nenhum dos seus amigos, mesmo que o tenha traído e negado. O reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo, que vê as pessoas como produtos descartáveis e que o menor é desprezado. Nós sabemos que o Senhor foi em busca dos menores. Nós sabemos que o Senhor foi em busca dos pecadores, dos maiores pecadores, daqueles que ninguém poderia dizer que poderia ser regenerado. Mas o Senhor, sendo Deus, Ele deixou essa mensagem para nós, que não é por força, nem por violência e nem pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus e pelo poder de Deus que está acima de todas as coisas e acima deste mundo, acima das nossas limitações, acima das nossas compreensões e acima de todas as coisas. É por isso que quando nós fazemos a vontade de Deus e deixamos a vontade de Deus estar à frente das nossas vontades, nós vemos que o tempo é de Deus, que o mover é de Deus e que tudo é para a glória de Deus. E quantos andam perambulando pelas igrejas e quantos andam afastados das igrejas porque um dia erraram, porque um dia se julgaram por alguma situação adversa e abandonaram o ministério e não compreenderam que as coisas acontecem pelo poder de Deus, pela sujeição a Deus. Nós, em nossas fraquezas é que somos fortes. E nós somos fortalecidos não por nós mesmos, mas sim por Deus. Então, quando nós abandonamos a igreja, o ministério, estamos abandonando ao próprio Deus. Estamos abandonando a crença, a fé de que é Deus que faz todas as coisas e não nós. Nós somos apenas instrumento. Nós sabemos que um dia o Senhor usou até mesmo uma jumenta para fazer a obra dele. Então, quando nós temos a consciência disso, nós sabemos que nós somos instrumentos, nós somos barros na mão do oleiro, nós somos vasos. Nós somos vasos que um dia foi quebrado pelas mãos de Deus para nos tornar vasos de honra, para um ministério que nós aprendemos ensinando as pessoas.
Não é porque nós estamos à frente que nós não somos, que somos perfeitos. Ao contrário, nós também estamos sendo ensinados por Deus. E é isso que nos fortalece no ministério. Jesus restaura os nossos valores. Jesus havia ensinado muito dos valores do reino para os seus discípulos. O maior é o que vos serve. Quem quiser ganhar a sua vida terá que perdê-la. Quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino. É possível que muitas dessas lições tenham passado de ser despercebidas pelos discípulos. Todas as palavras que foram ensinadas por Deus, elas têm um propósito, elas têm força. E é nessas horas que nós devemos lembrar o quão falho, o quão pequeno, o quão nós somos necessitados da presença de Deus para que possamos glorificá-lo a cada dia em nossas vidas. Jesus tem a oportunidade de ensinar a Pedro sobre os custos verdadeiros do discipulado. E ele ensina a nós que o discipulado é importante, que a leitura diária da Bíblia é importante, que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós não vamos comer e beber das coisas deste mundo apenas, mas nós principalmente devemos comer e beber das coisas espirituais, para que possamos ser mais espirituais e menos carnais. Então, através deste ensinamento, eu quero que todos saibam que todas as vezes que se sentires como Pedro, confuso diante dos seus sentimentos, diante deste amor verdadeiro que o Senhor nos ensina, se achegue ao Senhor, coloque-se ao dispor do Senhor, coloque as suas frustrações, as suas limitações diante dos pés do Senhor, que Ele tem poder para restaurar os seus princípios, os seus valores e toda a sua estrutura. E te lembrar que sem Ele nada poderá fazer. Amém?